Bom dia a todos. É possível, com uma única estratégia, majorar o lucro do incorporador, fomentar as vendas e ainda reduzir a carga tributária numa incorporação? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Café da Manhã com o Professor. Quando o incorporador é um engenheiro, é muito comum ele contratar a si mesmo para também construir. Porque assim, além de receber o lucro da incorporação, ele receberá também a taxa de administração na construção, que gira aí em torno de 15%, mais ou menos em média, sobre as despesas da obra, materiais e mão de obra. Sendo o incorporador também o construtor, eu vou dar uma super dica para majorar o lucro da incorporação, fomentar as vendas e reduzir a carga tributária. A dica é reduzir a taxa de administração como construtor de 15%, por exemplo, para 9%, 10%, por aí. Veja por quê. Digamos que o preço de venda de um apartamento, que é o máximo que o mercado comporta, seja de R$1 milhão, por exemplo. Digamos que o custo de construção, o custo da construção, incluindo materiais, mão de obra e a taxa de administração do construtor, seja de R$600 mil, por exemplo. Então, o que sobra, no caso R$400 mil, é a fração ideal em valor, que se destina a pagar o terreno, os custos da incorporação, tudo que não é obra, como corretor de imóveis, marketing, etc., e o lucro do incorporador. Então, ao reduzir a taxa de administração de 15%, por exemplo, para 9%, 10%, o custo da construção diminuirá, obviamente, elevando o preço da fração ideal em valor e, obviamente, o lucro do incorporador. Então, aqueles, digamos, 5% que você perdeu lá na construção, serão transferidos para a fração ideal que é recebida normalmente antes do início da obra. Como é recebida antes, o resultado financeiro como um todo, obviamente, aumentará. Além disso, fomentará as vendas das unidades. Veja por quê. De tanto observar como os compradores reagem na hora da negociação, a gente já concluiu que, primeiro, na incorporação a preço de custo, a gente já observou que o comprador normalmente não está muito preocupado com o, digamos, inchaço do preço da fração ideal. Ele está muito preocupado com a longa jornada da obra, que horas se inicia. Quando você explora, na hora da negociação, o fato de que a taxa de administração dessa obra é só de 10%, por exemplo, ele vai comparar essa taxa de administração com a de outros empreendimentos e vai constatar que os outros construtores cobram 15%, 18%, 20%, até 22%. Eu já vi. Aí ficará extremamente motivado a fechar negócio. Segundo, na incorporação a preço fechado. Na incorporação a preço fechado, em que essa dinâmica não se daria, os nossos alunos estão usando esse procedimento como marketing, pasmem, como marketing, explorando o fato de que nessa obra tudo é reduzido. Veja aqui, por exemplo, comprador, a reduzida taxa de administração do construtor, por exemplo. E isso, gente, motiva e muito a venda. E, além disso, a carga tributária será reduzida, porque o incorporador pagará um imposto único,
para tudo, para imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, chamado RET, Regime Especial de Tributação, que é de 4% sobre as receitas auferidas. Quando a taxa de administração diminui, o RET, obviamente, não tem nada com a história, permanece o mesmo. Mas a tributação sobre o construtor diminuirá drasticamente. Então fica aqui a super dica. Quando você, incorporador, for também o construtor, deve reduzir a taxa de administração na obra de 15%, por exemplo, para 9%, 10%, não muito menos para evitar efeitos psicológicos, né? Assim, aumentará o resultado financeiro como um todo, fomentará as vendas e ainda reduzirá a carga tributária. Super dica! Bem, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de lhe convidar para o evento que eu farei online e gratuito, O Incorporador Estrategista, em que vou ensinar o que você precisa considerar para evitar erros para uma incorporação bem-sucedida, as estratégias para o sucesso da incorporação, mas principalmente o plano de crescimento progressivo para o seu negócio. Se você quer se diferenciar, consolidar e ter sucesso no mercado imobiliário, faça já a sua inscrição, porque ele acontecerá nos dias 4, 6 e 7 de abril e é totalmente online e gratuito. Eu aguardo você. Um grande abraço.